Em 20 de agosto de 1989, uma família rica e aparentemente perfeita de Beverly Hills foi destruída por um crime brutal. José e Katie Menendez foram encontrados mortos a tiros em sua própria sala de estar. O que a princípio parecia um assassinato por invasores, se revelou um dos casos mais chocantes da história criminal. O assassinato foi cometido por seus próprios filhos, Lau e Elwick Menendez. Mas a história por trás desse crime é muito mais complexa e perturbadora do que a simples ganância. O que levou dois jovens privilegiados a matar os próprios pais? Para entender o que aconteceu, precisamos conhecer a família Menendez. O patriarca, José Menendez, era um empresário cubano-americano que se tornou um magnata do entretenimento. Ele era vice-presidente da Coolcal Pictures e CEO da Live Entertainment. José era conhecido por ser ambicioso, exigente e ter um controle total sobre sua família. Sua esposa, Katie Menendez, era uma dona de casa que, segundo relatos, era emocionalmente instável e vivia à sombra do marido. Seus dois filhos, Lau e Elwick, cresceram em meio a privilégios, mas também sob a pressão esmagadora do pai. Lyle, o mais velho, era um estudante de Princeton, e Elwick, o mais novo, era um promissor jogador de tênis. Na noite de 20 de agosto de 1989, José e Katie estavam assistindo a um filme no sofá de sua mansão. O que eles não sabiam é que seus filhos, Lyle de 21 anos e Elwick de 18, estavam armados com escopetas calibre 12. O primeiro a ser alvejado foi José. Ele foi atingido 6 vezes, incluindo um tiro fatal na parte de trás da cabeça. Katie, que tentou fugir, foi alvejada 10 vezes. O crime foi brutal e a cena, de acordo com a polícia, indescritível. Após os assassinatos, Lau e Elwick tentaram criar um álibi, descartaram as armas e foram a um cinema assistir a um filme. Horas depois, eles retornaram à casa e, com a voz embargada, Lau ligou para o 911 e gritou: "Alguém matou meus pais." Nos meses seguintes ao crime, a polícia de Beverly Hills suspeitava de executivos descontentes com José Menendez. Enquanto isso, Lau e Elwick viviam uma vida de ostentação. Eles gastaram cerca de $700 mil em uma herança que ainda nem era deles. Compraram carros de luxo, relógios, roupas de grife e até um restaurante. Esse comportamento incomum levantou suspeitas, mas a confissão que selaria o destino deles viria de uma fonte inesperada. Elwick, atormentado pelo peso da culpa, começou a desabafar em sessões de terapia com o psicólogo Dr. L. Jerome Oziel. Ele confessou os assassinatos em detalhes e, posteriormente, Lau também confessou ao terapeuta. A confissão de Elwick ao seu psicólogo foi a peça-chave. Depois de uma longa batalha judicial sobre o sigilo médico-paciente, as fitas da terapia foram usadas como prova. Em 1993, começou o primeiro julgamento dos irmãos. A promotoria argumentava que o motivo do crime era a ganância. Já a defesa, liderada por Leslie Abramson, chocou o mundo ao apresentar uma versão totalmente diferente da história. Os irmãos testemunharam que mataram os pais em legítima defesa, alegando que foram vítimas de anos de abuso sexual, físico e psicológico, por parte do pai, José Menendez, e que sua mãe, Katie, sabia dos abusos, mas não fez nada para protegê-los. O depoimento de Elwick, em que ele chorou compulsivamente ao descrever os abusos, emocionou a todos. O primeiro julgamento, transmitido ao vivo pela corte transmissão vertical, terminou com o que se chama de júri nulo para ambos os irmãos. A opinião pública estava dividida. Eles eram vítimas ou assassinos frios? No segundo julgamento, em 1995, a corte não permitiu a entrada de câmeras e excluiu a maioria das evidências de abuso. O júri não foi convencido pela defesa. O depoimento de Elwick, em que ele chorou compulsivamente ao descrever os abusos, emocionou a todos. O primeiro julgamento, transmitido ao vivo pela corte transmissão vertical, terminou com o que se chama de júri nulo para ambos os irmãos. A opinião pública estava dividida. Eles eram vítimas ou assassinos frios? No segundo julgamento, em 1995, a corte não permitiu a entrada de câmeras e excluiu a maioria das evidências de abuso.
O júri não foi convencido pela defesa. Em 1996, Lyle e Eric Menendez foram condenados por assassinato em primeiro grau e sentenciados à prisão perpétua, sem possibilidade de liberdade condicional. Após a condenação, os irmãos foram enviados para prisões separadas e só se reencontraram em 2018, quando foram transferidos para a mesma penitenciária. Nos últimos anos, o caso voltou a ganhar destaque com novos documentários e séries. A defesa deles, baseada nos abusos, continua a ser debatida, e a sociedade ainda se pergunta se eles são monstros ou vítimas de um ciclo de violência. O caso dos irmãos Menendez é um lembrete complexo de que a verdade pode ter várias faces. A história de Lyle e Eric Menendez nos obriga a questionar: a justiça foi feita? O que você acha? Deixe sua opinião nos comentários. Se você gostou deste vídeo, não esqueça de curtir e se inscrever para mais histórias como essa.